Revisão de equações do primeiro grau, problematização. Nessa aula de hoje, nós vamos traduzir para a linguagem matemática um problema que veio escrito por extenso, que veio escrito em português. Nós vamos traduzi-lo para a linguagem matemática a fim de encontrar o valor desconhecido. Começando aqui com a primeira questão. Vamos lá, questão 1. O dobro de um número somado com 24 é igual a 52. O dobro de um número somado com 24 é igual a 52. Qual é esse número? Bom, eu não sei quem é o número, mas as informações que eu tenho me dá conta que o dobro desse número, se eu chutasse um número, eu já sei que a hora que eu multiplicar esse número por 2 e somá-lo com 24, o resultado vai ser 52. Tem algumas formas de fazer esse exercício. Uma delas é você sair chutando. Não é a maneira mais inteligente. Olha só, já trabalhamos nas aulas anteriores sobre o valor desconhecido, né? Se eu tenho uma equação e eu não conheço um determinado valor, eu chamo aquele valor de uma letra qualquer. Nesse caso aqui, eu vou chamar o número desconhecido de x. Poxa, o exercício é meu, eu poderia chamar ele da letra que eu quiser. Poderia chamar ele de L, poderia chamar o valor desconhecido de M, de A, do valor que eu quiser. Eu chamarei de x. Eu não sei qual é o valor desconhecido. Eu só sei que o dobro dele, independente do valor que seja, vai ser 2 vezes ele. Olha só, se o número fosse 10, qual que é o dobro de 10? Uma forma de escrever o dobro de 10. 2 vezes 10. Se o número fosse 50, se eu estivesse chutando, o número é 50. Qual que é o dobro de 50? É 50 vezes 2. Então, quem é o dobro desse número? Olha só, eu estou chamando o x desse número desconhecido, certo? Então, o dobro desse número, o dobro dele vai ser 2 vezes ele, 2x, beleza? Dobro. Já vou adiantando aí para a atividade de vocês, eu estou trabalhando aqui com dobro. Mas poderia ter falado triplo, poderia ter falado o quádruplo desse número, poderia ter falado 5 vezes esse número. Independente do número que tivesse falado, eu usando uma letra qualquer, eu vou multiplicar esse número pelo que o exercício me pediu. Se for dobro por 2, se for triplo por 3. Ah, professor, e se fosse metade? Poxa, eu vou pegar esse número e dividir por 2. Metade de qualquer coisa é essa qualquer coisa dividido por 2. E se fosse a terça parte? Eu ia pegar esse número e dividi-lo por 3. E assim vai, beleza? Com o passar do tempo, nós vamos amadurecendo essa ideia e vamos pegando essa linguagem aos poucos. Metade. Deixa isso aqui porque lá na frente, lá na lista de exercícios, vocês precisaram. Então, olha só, uma vez que eu consegui traduzir alguma coisa aqui, né, o dobro desse número aqui, eu já consigo montar o meu probleminha. Eu vou escrever esse mesmo problema, vou escrevê-lo desse mesmo jeito, porém, ao invés de usar letras, eu usarei a linguagem matemática. Olha só, o dobro de um número, 2x, somado. O que é somado, professor? Somado é mais. E eu vou somá-lo com quem? Somar com 24. Então, o dobro desse número somado com 24 é igual a quanto? É igual a 52. E agora eu vou calcular o meu valor desconhecido. E isso aqui nós já fizemos em aulas anteriores, né? Fizemos em aulas anteriores. Olha só, 2x mais 24 é igual a 52. Vou adicionar menos 24 de um lado e também vou adicionar menos 24 do outro.
2x é igual a 52 menos 24. Quando eu adicionei menos 24 aqui, ficou 0, e o lado de cá ficou menos 24. 52 menos 24 é igual a 28, então 2x é igual a 28. E 2x igual a 28, basta dividir os dois lados por 2, já fizemos isso algumas vezes aí, né? X é igual a 14. Logo, a nossa resposta, o número procurado, é igual a 14. E se eu tiver dúvida se eu fiz certo ou errado, vai lá no problema, o dobro desse número. Qual que é o número que eu encontrei? 14. O dobro de 14 é 28. Se eu somar 28 com 24 é igual a 52? Então seu exercício está correto. Beleza? Vamos lá para a questão 2. Numa fazenda, há galinhas e porcos num total de 75 animais. Sabendo que o número de galinhas é 4 vezes maior que o número de porcos, quantas galinhas há na fazenda? Poxa, eu não sei quantas galinhas tem, não sei quantos porcos tem. Mas eu sei que a hora que eu somar o número de galinhas com o número de porcos é igual a 75. É uma informação importante que nós vamos usá-la. Outra informação, sabendo que o número de galinhas é 4 vezes maior que o número de porcos. Informação importantíssima, né? Poxa, se eu tenho 10 porcos, quanto é o número de galinhas? Seria 40, porque é 4 vezes, né? Então, se eu tivesse 10 porcos, eu teria 40 galinhas. Se eu tivesse 100 porcos, seriam 400 galinhas. Só que eu não sei o número de porcos. Então, eu vou chamar o número de porcos de x. Vou chamar de uma letra qualquer. Quem que é o x, professor? É o número de porcos. Beleza? Número de porcos. Poxa, esse número de porcos é o x. Então, quem que é o número de galinhas? É 4 vezes esse número. Poxa, então 4 vezes o número de porcos vai ser igual ao número de galinhas. Galinhas. Poxa, se eu cheguei nessa parte aqui, agora dá para montar a nossa equaçãozinha. Beleza? Então vamos lá. Numa fazenda, há galinhas e porcos num total de 75 animais. Poxa, se eu somar o número de porcos e somar o número de galinhas, dá 75. Então vamos montar a nossa equação, olha. O número de porcos é x, mais o número de galinhas. Isso tudo tem que ser igual a 75. Acabou o nosso problema, né? Agora é questão das aulas anteriores. Termos semelhantes, né? Termos semelhantes, mesma parte algébrica. 1x mais 4x, 5x. 5x é igual a 75. 5x é igual a 75, basta dividir os dois lados por 5. Dividindo os dois lados por 5, x é igual a 15. Muito bem, professor, x é igual a 15. 15 é a resposta? Vamos dar uma olhadinha na pergunta. Quantas galinhas há na fazenda? X é o número de porcos. Cuidado para não errar feliz. Se x é o número de porcos, quem que é o número de galinhas? É 4 vezes o número de porcos que eu encontrei, que é 4 vezes 15. E 4 vezes 15 é quanto, professor? 4 vezes 15 é 60. Beleza? Então, há nessa fazenda 60 galinhas. Prestar bastante atenção no enunciado, né? Ler uma vez, ler 2 vezes, ler 3 vezes. Depois que entender o problema, começa a fazer as contas aí, começa a traduzir a linguagem aí, né? O por extenso, né? Traduzir o português para a linguagem matemática. E chegou em equações, nós já estamos no nível de já saber resolvê-las, né? Então vamos lá, questão 3. Rayane é 5 anos mais velha que sua irmã Yasmin, e a soma das idades das duas irmãs é 29 anos.
Qual a idade de Rayane? Poxa, eu não sei qual que é a idade de Rayane. Também não sei qual que é a idade de Yasmin. Mas eu sei que a Rayane é a mais velha e ela é 5 anos mais velha que Yasmin. Isso quer dizer o quê? Que se a Yasmin tivesse 10 anos, a Rayane teria 15. Se a Yasmin tivesse 20 anos, se a Yasmin tivesse 20 anos, a Rayane teria 25 anos. Mas eu não sei qual que é a idade nem de uma e nem da outra. Então eu vou falar que X é a idade de quem? De Yasmin. Yasmin. Beleza? Se X é a idade de Yasmin, qual que é a idade de Rayane? Qual que é a idade de Rayane? É a idade de Yasmin mais 5. Essa é a idade de Rayane. Se eu cheguei nesse ponto do problema, consegui entender até aqui, agora acabou. Consigo resolver minha equaçãozinha, montar minha equação e resolvê-la. Olha só, a idade das duas somadas é igual a 29. Qual que é a idade de Yasmin? É x, eu chamei-a de x. Mais a idade de Rayane, que é x mais 5. Isso tudo, quando eu somar as duas idades, vai ser igual a quanto? 29. Olha, idade de Yasmin, idade de Rayane. Termos semelhantes, né? X mais x é 2x. Então, 2x mais 5 é igual a 29. Tenho que tirar esse 5 positivo daqui. Então, eu vou adicionar 5 negativo desse lado, 5 negativo no outro, como fizemos nas aulas passadas. 2x é igual a 29 menos 5. 2x é igual a 29 menos 5 é 24, professor. Agora acabou, né? Divide os dois lados por 2 e achamos o valor do x. X, nesse caso aqui, é 12. É a resposta? Não, não é a resposta. Inclusive, se fosse uma questão fechada, provavelmente, de novo, teria lá uma das alternativas, seria 12. Se você não prestar atenção, você faz o problema todo certinho e acaba errando no final. Poxa, 12 é a idade de quem, professor? 12 é a idade de Yasmin. 12 é a idade de Yasmin. E qual que é a idade da Rayane? É 12 mais 5. E 12 mais 5 é igual a 17. 12 mais 5 é igual a 17. Beleza? Logo, a idade de Rayane é igual a 17. Professor, estou com dúvida. Será que é 17 mesmo? Pega a idade de uma e soma com a outra. 12 mais 17. 12 mais 17. A idade de uma mais a idade da outra é igual a 29? Realmente é. 12 mais 17 é igual a 29. Diante dessas três questões, agora nós conseguimos resolver as questões da lista que eu mandei aí. Beleza? No mais, um forte abraço para todos. Qualquer dúvida que tiver, estou